E o Brenner já chegou no Rio, né, o Garoni, para se apresentar ao Vasco. Conta aí pra gente. Chegou hoje cedo, né? Chegou no aeroporto hoje cedo, né? Acho que dá pra gente dizer que é, de uma certa maneira, uma reposição ao Ryan, assim, por ser um camisa 9 móvel como era o Ryan. Mas, obviamente, em momentos muito distintos, né? O Brenner falou sobre o pedido do Diniz, né? A chamada do Diniz. Diniz ligou para ele, trabalhou com ele no Fluminense, trabalhou com ele no São Paulo. Praticamente uma intimação, né? O Diniz conhece muito bem ele. E o Vasco já queria o Brenner desde o meio da temporada passada, desde junho, julho ali. Foi até mais ou menos próximo do período que o Diniz chega ao Vasco. Já tinha tido esse interesse. O Brenner é um jogador que foi muito bem no São Paulo na última temporada dele no Brasil, foi negociado para os Estados Unidos, foi muito bem no Cincinnati jogando nos Estados Unidos, foi negociado com a Udinese da Itália, mas chegando na Itália teve uma lesão. E aí talvez seja a grande preocupação, né, em relação à condição física que o Brenner chega, porque nas últimas temporadas ele atuou muito pouco. Ele foi para a Udinese, na Udinese jogou muito pouco por conta de lesão, acabou sendo emprestado mais uma vez ao Cincinnati, mas foram 10 jogos só, né? Ele já chega ali no meio do ano, faz 10 jogos, 6 gols, uma assistência, então assim, foi bem no Cincinnati, desde que retornou. A gente precisa considerar que o futebol nos Estados Unidos tem um bom nível, você tem bons jogadores lá, mas é um futebol mais aberto, a gente sempre fala isso aqui. Futebol na Major League Soccer, para inflar número, é uma beleza, mas o Brenner lá foi bem, né? Fez 6 gols, deu uma assistência e agora chega ao Vasco, né? Só que é difícil você pensar numa reposição à altura do Ryan. O próprio Diniz falou sobre isso, né? Quando ele fala que ainda não está confirmada a saída do Ryan, a gente precisa também deixar isso claro, né? O Ryan oficialmente ainda é jogador do Vasco. Ainda tem a possibilidade do Ryan ficar. A gente sabe como é que negociação no futebol de uma hora para outra, coisa de anos. A gente tem falado isso aqui as últimas semanas. O cara parece estar perto, não vai, parece que já está chegando, não vem. O próprio Inestrosa estava acertado com o Boca e agora está certo com o Vasco, né? A Raíza ontem trouxe informação que ele chega, não sei se nessa madrugada ou na próxima, né, Raíza? Não sei se ele vem de sábado para domingo ou de sexta para sábado. De sábado para domingo, o voo tá... Meia-noite e meia, né? Agendado para chegar aqui meia-noite e meia, de sábado para domingo. Então ele chega de madrugada, né, no sábado, o Inestrosa, o Brenner já chegou. Não deixa de ser um efeito Ryan, né? Assim, a saída do Ryan e do Verratti, né? Acho que o Verratti o Vasco não contava. E o que eu tenho de informação é que o Vasco ainda busca mais um atacante, apesar de fechar com o Inestrosa e com o Brenner, muito por conta da saída do Verratti. Então o Vasco estaria monitorando o mercado atrás de um centroavante mais de área. Porque o Inestrosa é um cara para beirada, então assim, não tem nada a ver com o Ryan. Poderia ser uma possibilidade que o Ryan de vez em quando vinha jogar na ponta para a entrada do Verratti, por exemplo. E aí meio que o Vasco faz uma troca, Brenner e Inestrosa pelo Ryan. Seria mais ou menos assim, não financeiramente, né? Mas pensando em montagem de elenco. Passa a ter um 9 móvel e passa a ter um cara, mais uma opção de beirada também, porque o Ryan se perde em duas frentes. Perde beirada e perde centroavante. E aí tem a saída do Verratti. O Admar Lopes falou numa entrevista, antes da confirmação da saída do Verratti, que o Vasco estava fechando com o atacante, que era o Brenner, e que só ia se movimentar no mercado se fosse contratar, se alguém fosse negociado, né? E aí acaba que o Verratti sai, tem essa saída quase certa do Ryan. Então o Vasco muito possivelmente vai atrás de mais um atacante ainda no mercado para ser ou uma sombra ou um titular ali para a vaga do Brenner. Né? Oportunidade, né? Everaldo tá aí no mercado. Ô Garoni, eu quero saber assim, o Brenner chega para ser titular, chega para ser o 9 do Vasco? Ele é o substituto do Verratti a princípio? O substituto do Ryan, né? Nesse momento, que o Ryan que vinha sendo o 9, né? Titular do Vasco. Mas sim. Não sim. aquele 9 de referência. Mas o Verratti é o cara de referência, né? O Ryan é um jogador, eu acho que é mais parecido com o Brenner, inclusive, né? O Brenner é um cara que também cai pelos lados e tal, não joga exatamente, não é aquele centroavante tradicional, né? O Brenner, nem o próprio Ryan. O Ryan é um atacante que flutua pelos lados, que também joga como centroavante, enfim, faz de tudo um pouco no setor de ataque. Mas então o Brenner não é esse cara para ser referência como era o Verratti, mesmo hoje sendo reserva no Vasco, até deixar o clube. Sim. O Brenner é mais um substituto para o Ryan, realmente falando de característica, né, de jogo, assim, ser esse atacante mais móvel, que o próprio Diniz gosta, né? Foi por isso que o Ryan se tornou centroavante, que ele era um ponta-direita até então, virou centroavante exatamente por dar essa mobilidade mais ao jogo, tem mais qualidade com a bola nos pés que o Verratti, né, por exemplo. Então, na ideia de jogo do Diniz, de aproximação, de todo mundo trabalhando com essa bola próximo, todo mundo fazendo aquele jogo associativo, né? O Brenner é um cara que se encaixa mais no estilo do Ryan, apesar de não ser um cara com uma arrancada igual do Ryan, por exemplo. Acho que o Vasco perde de Ryan para Brenner, o Vasco tem uma queda ali significativa de desempenho, né? Ainda mais olhando as últimas temporadas do Brenner, mas é um jogador com a característica que o Diniz gosta. E aí o Vasco iria no mercado ainda buscar esse 9 de referência. O Vasco tem utilizado o GB, né? Que é um menino também de 19 anos, que é um cara mais de referência,
mas é um menino de 19 anos que ainda não se provou. Então o Vasco precisa ter mais uma opção para ataque e é bem possível que o Vasco se movimente... Bom, está se movimentando, né? Mas o Vasco vai tentar a contratação de mais um atacante. Eu vou insistir na dica do Everaldo, tá? Everaldo tá na pista aí, cara, tá no mercado. Raíza, é boa substituição o Brenner, né? Enfim, para vaga, ou para as vagas de Rayan e Verratti, ou uma primeira substituição? É difícil falar porque o Rayan é um jovem muito promissor e que já entregava muito no Vasco, né? Já fez muita diferença pro Vasco na última temporada. E assim, o Brenner, apesar de ser um jogador interessante, apesar de ter ido bem no São Paulo, ele, na minha opinião, ele não são jogadores do mesmo nível. E a gente tá falando de um Rayan muito novo ainda, que o nível dele vai aumentar, tem tudo para aumentar. Mas é um jogador interessante, é um jogador que encaixa um pouco no... Encaixa bastante no estilo de jogo do Fernando Diniz. Aí o que eu acho que pode dar uma compensada é, por exemplo, a contratação do Inestrosa, que tá chegando, o Vasco ter mantido o André Gomes, que é um jogador que já fez esses primeiros meses de adaptação no Vasco, e é um jogador muito bom, muito interessante. Então, talvez essa dependência, digamos assim, do Rayan, que provavelmente vai sair, ela diminui, você divide mais essa responsabilidade com jogadores que vão crescendo no Vasco, como o Andrés Gomes, como o Inestrosa que está chegando, e aí o próprio Brenner encaixando, né, pode entregar muito bem também. Eu acho que é um combo, né, a saída do Rayan vai trazer, de repente, para o Vasco esse combo, que aí é o que pode suprir. Claro, o Vasco ainda vai precisar trazer mais um atacante por conta da saída do Verratti. Mas eu acho que é isso. Acho que não são jogadores do mesmo nível, mas pelas outras chegadas, o combo pode acabar entregando mais pro Diniz. Eu também acho que o combo aí das... Eu gosto das contratações do Vasco, recentes, né? Já desde do segundo semestre do ano passado. Bom trabalho do Admar, tá? Hã? Muito bom trabalho do Admar Lopes, que é hoje o diretor de futebol do Vasco. Um cara que tem mostrado que conhece muito bem do mercado, tem realmente trazido boas impressões. Andrés Gomes é um super acerto, né? É um dos maiores acertos dos últimos meses do futebol brasileiro. É verdade. Foi um destaque no futebol nacional no ano passado. É claro que nem todo mundo deu certo, mas ele trouxe também o Robert Renan, né, Cuesta, o próprio Andrés Gomes, agora traz o Brenner. O Brenner é um jogador que oscilou na carreira, ele não foi bem no Fluminense, mas estava muito no comecinho de carreira ainda, com o próprio Diniz, depois brilhou, foi muito bem no São Paulo. Confesso que eu não estava acompanhando ele agora no futebol europeu, mas é um jogador que, obviamente, vai voltar mais maduro para o Brasil agora, né, Bandeira? Com certeza. Uma boa contratação é aquela oportunidade de mercado, um jogador que, se estivesse em alta, não voltaria agora para o mercado do futebol brasileiro. Se o Brenner atingir novamente um nível que ele já atingiu na carreira no São Paulo e no Cincinnati, ele pode ser muito importante para o Vasco, ainda mais com essas conexões, jogadores que vocês já citaram aqui. Então, eu acredito que, fazendo parte da pré-temporada e se adaptando desde o início do ano, ele possa crescer sim. Eu vou reiterar, se ele tivesse no nível que ele já atingiu, ele não voltaria agora para o futebol brasileiro. Então dar esse passo na carreira, tentar se restabelecer aqui, e aí ele pode contribuir muito com o Vasco. Agora, para a torcida do Vasco, só não cabe tanto ficar nessa comparação. Saiu o Rayan, chegou o Brenner, eu vou exigir a mesma coisa do Rayan. O torcedor muitas vezes é levado pela paixão, mas se conseguir observar a conexão do Brenner com o time, aí pode dar muito certo.